Capítulo 34 O final. No dia seguinte, nos pusemos a trabalhar logo cedo, pois não seria tarefa fácil transportar aquela imensa quantidade de ouro da gruta até a praia, e depois mais 5 quilômetros de bote até o Hispaniola, ainda mais com nosso grupo reduzido. Os 3 piratas que ainda restavam na ilha não representavam mais problema algum. Uma única sentinela na encosta da colina era suficiente para nos proteger de qualquer possível ataque. Além disso, pensamos que já estivessem fartos de lutar. E assim, o trabalho foi realizado com a maior rapidez possível. Gray e Ben-Gunn iam e voltavam com o bote, enquanto o restante empilhava o tesouro na praia. Cada homem adulto conseguia carregar 2 barras de ouro por vez, suspensas por cordas. Como eu não seria muito útil no transporte de cargas, passei o dia todo na caverna enchendo sacos de biscoito com moedas. Era um acervo extraordinário, com uma diversidade similar às moedas de Billy Bones, mas muito maior e mais variada. Organizá-las foi uma das tarefas mais prazerosas que já tive. Moedas inglesas, francesas, espanholas, portuguesas, Georges e Luíses, dobrões e guinéus, moidores e sequins, todos os reis europeus dos últimos séculos cunhados em suas faces, além de estranhas peças orientais com relevos, que lembravam ramos de plantas ou teias de aranha. Moedas redondas, quadradas e furadas ao centro, como se fossem pingentes de colar. A coleção contava com exemplares de moedas do mundo todo, creio eu. Era tão numerosa quanto a folhagem de outono, o que me deixou com dor nas costas e nos dedos. O trabalho consumiu dias. A cada noite, uma nova fortuna enchia os porões do navio, com mais dinheiro esperando na praia no dia seguinte. Durante todo esse tempo, nem sinal dos amotinados sobreviventes. Na terceira noite, se não me engano, quando eu e o doutor caminhávamos pela encosta da colina, que dá vista para a parte mais baixa da ilha, ouvimos um ruído, sem saber se era gemido ou cantoria. Foi um som breve, sucedido pelo mesmo silêncio de antes. Que Deus os perdoe, disse o médico. São os amotinados. Completamente bêbados, senhor. A voz de Silver soou logo atrás de nós. Silver, devo dizer, tinha toda a liberdade do mundo. E mesmo tratado com frieza todo o tempo, parecia considerar-se novamente um caro membro da tripulação. Era impressionante a forma como aceitava o desprezo dos outros e a delicadeza com a qual tentava reconquistá-los. Ainda assim, todos o tratavam como inimigo, a não ser Ben-Gunn, que ainda tinha medo de seu antigo contramestre. E eu, que não me esquecia que lhe devia a vida, embora talvez tivesse mais motivos que todos para odiá-lo, pois o vira premeditando novas traições quando se viu encurralado no Planalto. Portanto, não é de se estranhar que a resposta do doutor tenha sido um tanto áspera. Estão bêbados ou delirando, disse ele. Tem razão, doutor, continuou Silver. E qualquer que seja o caso, não faz diferença para nós. Imagino que o senhor desconheça a palavra compaixão, respondeu o doutor com ironia. Por isso minha forma de pensar talvez lhe surpreenda, Sr. Silver. Mas, se eu tivesse certeza de que estão delirando, pois comprovei que pelo menos um deles tem febre, seria meu dever sair deste acampamento, colocar minha vida em risco e prestar-lhes cuidados médicos. Me perdoe, senhor, mas seria um grande erro de sua parte, afirmou Silver. O senhor perderia sua vida, pode estar certo disso. Estou do lado de vocês agora, como unha e carne, e não gostaria que nosso grupo perdesse nenhum membro, muito menos o senhor, a quem eu devo tanto.
mas aqueles homens lá embaixo não são de se confiar. Não conseguiriam ser honestos nem se quisessem. Além do mais, também nunca confiariam no senhor. Não, tornou o doutor. O confiável aqui é você, como sabemos. Aquele foi praticamente nosso último contato com os três piratas, a não ser por um tiro distante que ouvimos certa vez, e imaginamos que estivessem caçando. Fizemos uma reunião e decidimos abandoná-los na ilha. Para a enorme satisfação de Ben-Gunn, devo dizer, e com o apoio caloroso de Gray. Deixamos uma boa quantidade de pólvora e munição, o estoque de carne curada, alguns remédios, além de outros suprimentos, como ferramentas, peças de roupa, uma vela sobressalente, 2 rolos de corda e, a pedido do doutor, um belo pedaço de fumo. Deixar essas provisões para os amotinados foi nossa última tarefa na ilha. Já havíamos embarcado o tesouro, uma reserva de água e o restante da carne de cabra, para o caso de imprevistos. Por fim, numa bela manhã, só nos restava içar a âncora. Zarpamos pela enseada norte com a mesma bandeira sob a qual o capitão defendeu a paliçada tremulando em nosso mastro. Os piratas deviam estar nos observando mais de perto do que pensávamos, como logo comprovamos. Ao passarmos pelos estreitos, tivemos de navegar muito próximos ao Cabo Sul, e lá vimos os 3 ajoelhados na areia, com as mãos em súplica. Creio que todos sentiram pena ao deixá-los em uma situação tão precária, mas não poderíamos correr o risco de outro motim. Além disso, levá-los para casa apenas para que fossem enforcados seria uma gentileza cruel. O doutor gritou para avisá-los onde tínhamos deixado as provisões. Ainda assim, continuaram chamando nossos nomes e implorando que, pelo amor de Deus, não os abandonássemos na ilha para morrer. Por fim, quando viram que o navio seguia seu curso e que não podíamos mais ouvi-los, um deles, não sei dizer qual, ergueu-se com um grito desolado, tirou o mosquete do ombro e disparou um tiro que passou zunindo por cima da cabeça de Silver e atravessou a vela principal. Esse ataque fez com que nos protegêssemos atrás das amoradas, e quando olhei novamente já não estavam mais na praia, que por sua vez também sumia com a distância. E foi assim que o motim terminou. Antes do meio-dia, para minha imensurável felicidade, o pico mais alto da Ilha do Tesouro já sumia no horizonte azul do mar. Éramos uma tripulação tão reduzida que cada homem a bordo tinha de ajudar em todos os trabalhos, exceto o capitão, que, embora já bastante recuperado, ainda necessitava de repouso e ficou deitado em um colchão próximo à popa, de onde dava suas ordens. Traçamos a rota para o porto mais próximo, na América Espanhola, pois não podíamos arriscar seguir viagem sem antes contratar novos tripulantes. A situação em que nos encontrávamos, agravada por ventos fortes e 2 tempestades, fez com que ficássemos esgotados antes mesmo de chegar à civilização novamente. O sol já ia se pondo quando lançamos âncora em uma baía linda e bem abrigada, onde botes repletos de homens negros, índios mexicanos e mestiços vendiam frutas e legumes e se ofereciam para mergulhar em busca de moedas. Todos aqueles rostos simpáticos, principalmente os negros, o sabor das frutas tropicais e, acima de tudo, as brilhantes luzes da cidade criavam um agradável contraste à nossa temporada sombria e sangrenta na ilha. Desembarquei com o doutor e o barão para um passeio noturno,
Eles acabaram fazendo amizade com um capitão da marinha inglesa, que nos convidou ao seu navio. Para resumir, passamos horas tão agradáveis que já amanhecia quando voltamos ao Hispaniola. Ben-Gun nos esperava sozinho no convés e assim que embarcamos nos fez uma revelação, contorcendo-se muito enquanto falava. Silver se fora. O exilado havia sido cúmplice de sua fuga algumas horas antes e justificou-se dizendo que só havia feito isso para preservar nossas vidas, que certamente estariam em perigo se o homem de uma perna só continuasse a bordo. E não era só isso, o cozinheiro não partira de mãos vazias. Quando ninguém estava vigiando, fez um buraco na parede da galeria, onde estava o tesouro, e conseguiu pegar um saco de moedas, com cerca de 300 ou 400 guinéus, para financiar suas futuras empreitadas. Acredito que todos ficamos aliviados por termos nos livrado dele a um preço tão baixo. Contratamos novos tripulantes e fizemos uma viagem tranquila de volta para casa. O Hispaniola aportou em Bristol bem quando o Sr. Brandley já pensava em preparar o navio de resgate. De todos os que partiram no Hispaniola, apenas 5 homens retornaram. O diabo e a bebida levaram os outros junto, sem dúvida, mas ainda assim tivemos melhor sorte que a tripulação da outra canção. Apenas um homem voltou com vida ao porto. Os outros 75 estavam todos mortos. O tesouro rendeu uma boa fortuna para todos, que a usaram de maneira inteligente ou imprudente, de acordo com a sua natureza. O capitão Smollett se aposentou da vida no mar. Gray não só poupou sua parte, mas, tomado por um desejo repentino de progredir na vida, estudou a sério a profissão de marinheiro. Hoje em dia é imediato e sócio de um belo navio de 4 mastros, além de ser casado e pai de família. Ben-Gun recebeu 1.000 libras, que torrou em 3 semanas, ou, para ser mais exato, em 19 dias, pois no 20º já estava pedindo esmolas novamente. Conseguiu finalmente um emprego em uma estalagem no interior, exatamente o que ele temia. Ainda está vivo. É querido pelos camponeses, exceto pelos mais novos que caçoam dele. E é um excelente cantor no coral da igreja, onde se apresentava aos domingos e em dias santos. Ninguém nunca mais ouviu falar de Silver. Finalmente me livrei do assustador marujo de uma perna só. Imagino que tenha voltado para sua velha esposa negra e talvez levem uma vida confortável em companhia do capitão Flint. Talvez seja otimismo demais pensar assim, pois as chances de ele aquietar-se em um mundo diferente do seu são muito pequenas. As armas e as barras de prata ainda estão, pelo que sei, no mesmo lugar em que Flint as enterrou, e por mim podem ficar lá para sempre. Eu não voltaria àquela ilha amaldiçoada nem amarrado. Em meus piores pesadelos, ouço as ondas quebrando em suas praias, ou acordo sobressaltado com a voz do capitão Flint, ainda ecoando em meus ouvidos. Peças de 8, peças de 8.